Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos deparamos com um trecho do Evangelho de Lucas que nos convida à fidelidade. Jesus nos adverte sobre a importância de estarmos sempre prontos, atentos e fiéis ao chamado cristão. Vamos refletir então sobre a passagem da Escritura. No versículo 39, Jesus começa com uma analogia que nos faz refletir. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que arrombasse a sua casa. Com isso, ele nos alerta sobre a imprevisibilidade da vinda do Senhor. Assim como o ladrão vem sem aviso, também a vinda do Filho do Homem será inesperada. Esta passagem nos lembra aquelas palavras de São Paulo em primeira carta aos Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Não sabemos o momento exato, queridos irmãos e irmãs, mas devemos estar preparados. A vigilância não é apenas uma espera passiva, mas uma atitude ativa de quem vive segundo os ensinamentos de Jesus, sempre pronto para encontrá-lo. Jesus continua destacando a importância da fidelidade. Quem é, pois, o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus servos para lhes dar comida no tempo devido? Feliz aquele servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Aqui somos chamados a sermos administradores fiéis dos dons que Deus nos confiou. Ser fiel significa viver de acordo com a vontade de Deus, cumprindo nossos deveres com amor e responsabilidade. É ser coerente na fé. Como nos ensina, por exemplo, São Tiago: mostre-me essa tua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Nossas ações, queridos irmãos e irmãs, devem refletir nossa fé e nosso compromisso com o reino de Deus. Os versículos 45 e 46 trazem uma advertência aos líderes e responsáveis. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora a vir, começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e o castigará severamente, dando-lhe o mesmo destino dos infiéis. Amados irmãos e irmãs, os líderes, sejam eles religiosos, familiares ou comunitários, têm uma grande responsabilidade diante de Deus e dos outros. São chamados a servir com justiça e amor, cuidando dos que lhes foram confiados. Pedro 1, primeira carta de São Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas com o desejo de servir.
e devemos servir com amor. Finalmente, Jesus nos lembra que quanto mais conhecimento temos, maior é a nossa responsabilidade. A quem muito foi dado, muito mais será exigido. A quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. Cada um de nós recebeu dons, talentos únicos de Deus e somos chamados a usá-los para o bem do próximo e para a glória de Deus. Essa responsabilidade é ilustrada na parábola dos talentos, onde o Senhor recompensa os servos que multiplicaram os talentos que lhes foram dados. Lá em Mateus 25, 14 e 30. Devemos ser fiéis no uso dos dons que recebemos, queridos irmãos e irmãs, sabendo que um dia prestaremos contas ao Senhor. Aconselho nesta homilia de hoje que pensemos na vigilância e na fidelidade, principalmente no dia a dia da nossa vida. Por isso que a oração é a base da nossa vida espiritual. Orar sempre, nunca desanimar. É através da oração que buscamos a presença de Deus constante. Lembramos também de viver os sacramentos, todos eles que recebemos um dia e que vivemos. Aconselho também a viver os sacramentos, que são canais e sinais da graça de Deus na nossa vida, participando, por exemplo, regularmente da Eucaristia, buscando a confissão, fortalecendo espiritualmente a nossa fé. Nós vamos nos mantendo em comunhão com Deus e com a Igreja. E como bons administradores dos dons de Deus, somos chamados também a servir os irmãos. Disse Jesus: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Mateus 20, 27. Por isso devemos buscar as oportunidades de ajudar e servir, especialmente na nossa paróquia. Vamos também estudar a Sagrada Escritura, vamos ler e meditar a Palavra de Deus para moldar os nossos pensamentos e ações. E por fim, vamos testemunhar a nossa vida de fé. Nosso testemunho é uma forma de evangelização. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a mensagem de hoje nos chama a vigilância e a fidelidade. Devemos estar prontos, vivendo de acordo com a vontade de Deus e usando os dons que Ele nos deu para o bem do próximo. Que possamos ser como aquele servo fiel e prudente que está sempre preparado para a vinda do Senhor. Peçamos hoje também a intercessão da Virgem Maria, modelo de fidelidade e serviço, para que possamos viver plenamente a nossa vocação cristã. Que o Espírito Santo nos fortaleça e guie em nossa caminhada para que sejamos fiéis no dia da vinda do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.